Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Galera, o que foi isso que aconteceu ontem? Cara, eu tô pensando aqui como é que deve estar o torcedor do Vitória. 8! 1, 2, 3, 8! Como é que eu vou dormir, rapaz? Como é que deve estar o torcedor do time que não ganhou do Vitória, que empatou com o Vitória? Meu Deus, como é que deve estar o torcedor do Palmeiras agora pensando, caraca, a gente tava tomando 2-0 do Vitória. Ainda bem que a gente empatou. E o torcedor do Botafogo 0-0 com o Vitória. Tá todo mundo agora pensando nisso, porque o Flamengo, com um conceito que eu chamo de futebol total, que poucas vezes eu vi. Cara, o Flamengo, trucidar ainda é um eufemismo, né? O Flamengo, sei lá o que fez com o Vitória. Procuro verbos aí para entender o que foi feito com o Vitória. E o Palmeiras, não no conceito de futebol total, mas jogando um futebol suficiente, na conta do chá, como sempre, também fez a sua parte, venceu, e o Campeonato Brasileiro segue tendo Flamengo e Palmeiras ali brigando ponto a ponto pela liderança. E o Cruzeiro de olho para ver o que sobra para ele. Eu vou falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Ó, você que curte aqui o canal Dois Toques e também curte fazer suas compras pela Amazon, nós temos como afiliados da Amazon aqui no canal Dois Toques a boa para você. Também ajuda o nosso canal, você se ajuda, você vai comprar qualquer eletrodoméstico, artigos esportivos na Amazon. O link tá na descrição desse vídeo aqui, ó, dá uma clicada, você vai direto no site da Amazon, faz as suas compras e ainda dá uma moral pro canal Dois Toques, a casa do futebol, canal que você curte, canal de família aqui, família futebol, família raiz, e que traz tudo sobre os bastidores do mundo da bola. A gente agradece você desde já. Sem perder tempo, o torcedor do Flamengo deve estar maravilhado, empolgadíssimo, porque o que se viu foi o conceito de futebol total, que é o futebol que não para, é o futebol que respeita o torcedor na arquibancada. Eu gosto muito dos times que valorizam o torcedor que gasta o dinheiro para assistir a um espetáculo. O torcedor não tá lá para assistir jogo modorrento, o torcedor não tá lá para assistir time tocando bolinha lá atrás, o torcedor tá para assistir gol. Você com 3 minutos de jogo, abre 2-0. Amigo, é jogo para 3, 4, 5, o Flamengo meteu 8-0. O Flamengo escreveu a história, a maior goleada de todos os tempos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não deixou nem o Vascaíno ter essa alegria. Olha, mas que time safado. Não deixou o Vasco nem ter essa alegria de ser a maior goleada do Campeonato Brasileiro. Uma semana depois já, pronto, não tem mais nada. É brincadeira que vocês fazem com o Vasco. E o Palmeiras está ali, na cola, jogando um futebol suficiente, o necessário, né? Aquela musiquinha necessário, somente necessário, foi 3-0 para cima do péssimo Sport. E o Flamengo 8-0. Eu não consigo nem dizer péssimo Vitória, porque eu acho que o que tem que ser valorizado é o futebol total. E eu vou chamar a minha amiga Artemis Batalha, que tem muito mais autoridade para falar sobre Flamengo, sobre Palmeiras aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Oi, Guilherme. Oi, amigos dos Dois Toques, a casa do futebol. 8-0, né, galera? 8-0. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ontem o Flamengo jogou no Maracanã contra o Vitória, o 17º colocado da tabela, e ganhou de 8-0. Foram 3 gols no primeiro tempo e 5 no segundo. Teve gol com 2 minutos, teve gol com 3 minutos, teve gol com 1 minuto do segundo tempo. Isso aí vem pra calar a boca de todo mundo, tanto torcedor quanto mídia, que fala que o Felipe Luiz só ganha com placar apertadinho e que o jogo dele não vai funcionar no Brasil, o estilo de jogo dele não vai funcionar porque aqui não é a Europa. O Flamengo não ganhou ontem porque o time do Vitória é muito ruim. O Flamengo jogou ontem porque o time do Flamengo é muito bom. Um time que basicamente só tem estrela e que tá começando a jogar junto mais agora, com mais regularidade, e tá entrosando. Teve inclusive um vídeo aqui no canal que eu falei que a gente ainda não tava vendo os frutos das contratações do Flamengo, que o Lima ainda não tinha feito o gol, mas que a gente ia ver quando o time começasse a jogar mais tempo junto. E é o que tá acontecendo. E aí você vê um Flamengo que tem um hat-trick do Pedro, que tem 2 gols do Samuelino e 3 assistências. E aí na hora de substituição, por exemplo, saiu a Arrascaeta e o Samuelino, entra o Bruno Henrique e o Carrascal.
Então não tem como competir com esse elenco do Flamengo em termos de qualidade técnica e também quantidade. O Flamengo não tem só um time titular muito bom e se machucar ferrou. Não, tem reservas excelentes. O Bruno Henrique é ídolo do Flamengo e reserva hoje em dia. Agora sobre o Samuel Lino, Felipe Luiz falou na coletiva ontem que não acha justo o valor que pagaram no Samuel Lino porque acha que ele merece. Ele vale o dobro ou o triplo. Insano. Maior contratação do Flamengo, 22 milhões de euros. E que joga muito. Ele tava sendo criticado porque ele não tava fazendo gol, mas se você parar pra assistir o jogo do Flamengo, você vê que ele tá participando de tudo. E ontem, 2 gols e 3 assistências. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que duvidar da qualidade do Samuel Lino. Um garoto novo, cheio de vontade, muita vontade de ir pra seleção brasileira. Isso foi um tópico polêmico aqui em um vídeo do canal, porque falaram, ele nem jogou, ele jogou um jogo, como é que vocês estão falando de seleção brasileira? Porque, na verdade, não é questão dele merecer ou não merecer a seleção brasileira. A questão é que ele optou pelo Flamengo, de vir para o Flamengo para ter mais visibilidade aqui no Brasil, porque o objetivo dele é a seleção brasileira. Saiu agora a convocação para a seleção e o Felipe Luiz falou, quanto menos gente do Flamengo for, melhor. Obviamente ele tá pensando no time dele, ele tá pensando nos treinos do time dele, ele tá pensando em não ter nenhum tipo de desfalque. E o Samuel Lino falou, entendo o que o Felipe Luiz tá querendo dizer, mas a gente também tem metas individuais. E eu acho que isso é um assunto que, sim, dá pra gente fazer até um vídeo falando só sobre isso. E muita gente acha que a data FIFA atrapalha o futebol brasileiro, eu concordo. Mas existe realmente esse lado do todo jogador quer estar na seleção e representar o seu país. Enfim, outra coisa que eu queria falar é o Pedro, né? Às vezes, um bom esporro funciona. Nunca fui a favor, mas no Pedro funcionou. O Felipe Luiz chegou naquela coletiva, falou umas 3, 4 coisas ali, que o Pedro estava tendo uma atuação basicamente patética. E o Pedro mudou da água pro vinho, não só na quantidade de gols, mas no tipo de jogo que ele tá fazendo. Ele tá participando, ele tá com vontade, ele tá correndo, ele tá com raça, tá com garra, que é uma coisa que a gente não via do Pedro há muito tempo, tanto no jogo quanto pelas palavras do Felipe Luiz nos treinos. Ele fez 3 gols, mas a participação dele no jogo foi muito boa. E é claro que vão falar sempre que o Flamengo fez 8-0 no Vitória porque o Vitória é um time ruim, porque o Vitória... Não é nem questão de ser um time ruim. Por exemplo, o goleiro ontem levou 8 gols, mas também fez várias defesas. É realmente uma posição muito injusta, né? Mas o Flamengo não ganhou do Vitória novamente porque o Vitória é muito ruim, e sim porque o Flamengo é muito bom. Recentemente, a gente teve um jogo do Palmeiras e Vitória foi 2-2. Não tem como você falar que qualquer pessoa ganha do Vitória também. É uma atuação de dar parabéns ao Flamengo e não de menosprezar ou desmerecer o Vitória de qualquer forma. Agora o Flamengo disparou na liderança e como não vai ter jogo no meio de semana, vai poder treinar, vai poder descansar pro jogo de semana que vem. E em segundo na tabela a gente tem o Palmeiras, que também jogou ontem, também um jogo muito bom, fez 3-0 no Sport. E aí eu volto a dizer, eu não falo isso só do Flamengo, não dá pra desmerecer o Palmeiras, que fez 3-0 no Sport, porque o Sport, não sei o que aconteceu, que tem a pior campanha de todas, tá lá embaixo, tadinho, capenga, xoxo. O Palmeiras é um outro elencaço do Brasil, que tem time titular, que tem reservas excelentes, que joga junto há muito tempo. Isso faz toda a diferença quando você quer ganhar um campeonato, que você precisa de regularidade, que você precisa estar bem o ano inteiro. Então, assim, o Flamengo e o Palmeiras têm muito isso. No nosso podcast que a gente fez aqui no canal dos Dois Toques, há aproximadamente 2 semanas, a gente falou muito sobre isso. O Cruzeiro estava em segundo lugar e todo mundo ali na mesa, ou quase todo mundo, estava apostando que o Palmeiras que estava em terceiro lugar, ia passar pela regularidade, pelo elenco de peso que tem, que o Cruzeiro talvez não fosse sustentar a liderança ou a vice-liderança por muito tempo. E é o que aconteceu. Claro que ainda tem muito caminho pela frente, tudo pode acontecer. Um campeão definido, não tem um vice definido, tudo pode acontecer. Mas é nítido, a gente vê tanto nos resultados, nos números, nos dados, quanto visualmente vendo o jogo, você vê que o Flamengo e o Palmeiras realmente são diferenciados hoje em dia. Isso é investimento, isso é inteligência, isso é treino e isso também é confiança no técnico. Um time que tem 5 técnicos no ano não tem como ter uma continuidade no trabalho. Segunda-feira de atuações excelentes, atuações de gala. Então fala aí nos comentários pra gente o que vocês acharam das atuações dos 2 primeiros colocados aí na tabela. E o que vocês acham que vai acontecer aí nesse brasileiro. Valeu, gente, até a próxima. E agora é com você, Guilherme. Obrigado, Artemis! Eu fico por aqui. Beijo grande pra vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.